Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Mais um vídeo que falaremos da palavra e a palavra fala ao nosso coração. Antes de entrarmos no vídeo, eu quero pedir que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Nós queremos espalhar a palavra de Deus e queremos ser bênção para outras pessoas, para outros corações, levando Deus para as pessoas, levando Jesus para os corações de todos. Amém? Eu queria, nesse vídeo, trazer aqui 3 atributos de Deus. Você sabe que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente porque Deus tem todo o poder. Deus é totalmente poderoso. Onipresente porque Deus permeia todos os lugares. Não existe nenhum lugar que Deus não consiga estar. E onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todos os segredos do meu e do seu coração. Agora fica uma pergunta. Se Deus sabe tudo, por que eu preciso orar para Ele? Se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso pedir, levar as minhas petições, as minhas necessidades para Deus? A palavra fala aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, fala assim. Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus está incentivando você a ir para o seu quarto, ficar no secreto e falar com o seu pai. Mas logo adiante, no versículo 8, ele critica os fariseus que ficam repetindo e os pagãos que ficam repetindo orações. E Jesus fala, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que precisam antes mesmo de o pedirem. Então, se Deus sabe do que eu preciso, se Ele é um pai amoroso, por que eu preciso pedir para Ele? Ele não sabe da minha necessidade? Amados, nós precisamos entender que Deus é um pai. E o relacionamento com Deus vem por um relacionamento de filho e pai. Eu estou dizendo que Deus é um Deus relacional. O conhecimento de Deus é relacional. A fé em Deus é relacional. Os milagres de Deus são milagres relacionais. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia nos fala que em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Em Jesus, que pagou o preço, levou o nosso pecado, quando nós entendemos esse perdão, quando nós aceitamos esse perdão, a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. E a Bíblia nos chama de filhos por adoção. E diferente de um filho biológico, o filho por adoção é aquele filho que é aceito pelo seu pai, pela sua mãe. E é interessante que na antiguidade, o conceito de um filho adotado tinha até mais peso do que um filho natural genético, porque uma gravidez naquele tempo não poderia, dificilmente seria uma gravidez planejada. As pessoas casavam e iam tendo filhos, mas quando uma pessoa tinha um filho adotado, aquilo era visto como aquele filho foi um filho desejado. Aquele filho, o pai quis aquele filho, o pai desejou aquele filho. Era um filho por opção do pai. Então, quando a Bíblia fala que nós somos filhos por adoção, quer dizer que nós somos filhos desejados pelo pai. Então, a condição de filiação, quando você tem o seu filho de uma gravidez, ela é genética. A condição para eu ser filho do meu pai e da minha mãe biologicamente é se eu tenho o código genético, o DNA do meu pai e da minha mãe. Mas quando um filho é adotado, aquela criança ela vai se tornando filho através do relacionamento. E é assim que acontece comigo e com você, amados. Nós nos tornamos cada vez mais filhos. Nós exercemos a nossa condição de filho através de um relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que é bom para você.
mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que você leve as suas petições para Ele, as suas angústias para Ele, as suas necessidades para Ele, as suas alegrias para Ele. Porque Ele é teu Pai. E quando eu vou exercendo essa filiação, eu vou adentrando ao relacionamento com Deus e que o próprio caráter do Criador, o próprio caráter de Cristo começa a ser impregnado em mim. Eu consigo fluir em atributos que são dele, inclusive atributos de poder e atributos de autoridade. E por causa desse relacionamento, aquela necessidade, ela vai sendo atendida. Por causa desse relacionamento, aquela doença vai sendo curada. Por causa desse relacionamento, aquela restauração vai sendo feita. Por causa desse relacionamento, aquela transformação no caráter vai acontecendo. Então, amados, entra no teu quarto e fale com teu Pai, que Ele vai te ouvir, vai te recompensar e você vai ser cada vez mais filho do teu Pai. Que a paternidade do Senhor esteja na sua vida e no seu coração. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.